Muito bem-vindos, amigos. Dia 3 de outubro de 2022, dia histórico, hein? Ibovespa subindo e subindo bastante, 5,5% nessa segunda-feira após a eleição. Sejam muito bem-vindos ao canal Milhão, canal de Bolsa de Valores. A gente aqui fala de análise gráfica, análise técnica e investimentos de swing trade. Peço que você se inscreva, ative o sininho de notificações, permaneça conosco e responde a minha pergunta. Por que, na sua opinião, o Ibovespa subiu hoje? Porque o Bolsonaro conseguiu ir para o segundo turno ou porque o Lula ganhou o primeiro turno? Quero saber a sua opinião a respeito. Por que eu estou perguntando isso? Porque o Ibovespa hoje poderia ter aberto desvalorizando 5,5%. E o Ibovespa terminou valorizando 5,5%. Ou seja, por algum motivo, os investidores se atraíram por algo no dia de ontem. O que será que foi, hein? Ibovespa fechou o dia de hoje a 116.134 pontos. O que a gente vai fazer nesse vídeo aqui, hein? Compartilhar com vocês análise de fluxo de investidores da B3. Depois a gente vai para a análise gráfica do Ibovespa em reais, em dólar e depois uma análise técnica de alguns indicadores técnicos do Ibovespa em reais e Ibovespa em dólar. Quer mais? Tem mais, tá? Quinta-feira tem curso de Bolsa de Valores aqui do canal Milhão. Quem quiser aprender mais sobre estratégias vencedoras para swing trade, setups de operações para investimentos de curto e médio prazo, ó, primeiro comentário do vídeo tem um link. Clica lá que é o meu WhatsApp, a gente continua falando por lá. Vamos passar todos os detalhes para vocês desse curso ao vivo pelo Google Meet, quinta-feira à noite. E tem combo com desconto, hein? Não perde a oportunidade não. Vem aprender como que se escolhe ações vencedoras na Bolsa de Valores brasileira e, por que não, as listadas no Ibov e no Ibovespa. Fica até o fim. Salve, salve, galera! Bem-vindos então ao nosso vídeo de análise gráfica, análise técnica de Ibovespa. Ibov bombando, subindo, mas subindo bem no dia de hoje, no pós-eleição. A pergunta que eu fiz na primeira parte do vídeo foi, hein? Será que o Ibovespa subiu pelo Bolsonaro ter conquistado o segundo turno ou pela vitória parcial do Lula, hein? Põe nos comentários se você entrou agora no vídeo e não viu a primeira parte. Fato é que Bolsa de Valores brasileira e Ibovespa bombando de vez, alta de 5,5%, a ação que mais valorizou nessa segunda-feira, Sabesp, incríveis 16,9%, seguido de Gol e Azul, 12,4% e 11,2%, respectivamente. Depois Semig, 11,1%, Eco Rodovias, 10,7% e Via, VI e A3, 10,3%. Foram as ações, as 6 ações que valorizaram acima de 10% nesse pregão vitorioso. Um detalhe para vocês, eu fui no site da B3 pesquisar da onde que está vindo o fluxo de investidores nas ações do Ibov e do Ibovespa. E aqui, a B3 ela fornece resultados com defasagem de 2 dias úteis, ou seja, resultados até quinta-feira da semana passada no pré-eleição. E vocês acreditam que até quinta-feira passada o investidor estrangeiro estava operando vendido na Bolsa Brasileira, hein? Vendendo as ações para quem, hein? Vendendo as ações brasileiras para os investidores individuais brasileiros, ó, que são os únicos que estão, diga-se de passagem, operando em ponta comprada até quinta-feira da semana passada, tá? Institucionais vendendo a Bolsa Brasileira e investidor estrangeiro também vendendo suas ações por aqui para os investidores individuais. Fiz uma análise gráfica do Ibovespa em dólar primeiramente. Desta vez eu me detive principalmente aos níveis de resistência que nós podemos encontrar no Ibov dolarizado. E a gente aqui está pensando que essa alta do Ibovespa não vai se resumir a apenas essa segunda-feira. A gente crê que seja uma constante daqui para frente, porque muita gente, principalmente os investidores estrangeiros, estavam com medo da eleição. Vocês acreditam nisso? A tendência é que agora os investidores estrangeiros
comecem a retornar para o Brasil em função de decisões, hein? Decisões da eleição da política brasileira. E aqui a gente foi medir as resistências, os próximos níveis de resistência do IBOV, primeiramente o Ibovespa dolarizado. E a gente encontrou aqui a possibilidade, na continuidade de valorização do Ibovespa, puxado pela essa alta de 5,5% hoje, em mais 2%, 3,5% e 5,4%, tudo isso aqui no curto prazo. Hoje o Ibovespa dolarizado acabou fechando em 20.343 dólares e a gente imagina que ele possa alcançar 20.750, 21.050 e 21.400 pontos seriam os próximos níveis de acordo com psicologia de mercado, psicologia das massas, resistências, né? E aí, quando a gente vai olhar os indicadores técnicos, né, numa análise técnica agora do Ibovespa dolarizado, conseguimos perceber que por mais que o Ibovespa hoje surpreendeu, em termos de indicadores técnicos para os gringos, tá na mesma, né? Ele tá ainda apontando força vendedora, pressão vendedora no Ibov. Por enquanto ele não consegue se destacar nos gráficos dos indicadores. Vejam só, por exemplo, aqui um outro exemplo, aliás, né? Estocástico de 14 períodos está afundado na região de sobrevenda, aponta para cima, mas por enquanto, por mais que a gente olhe que o Ibovespa subiu hoje, para o gringo está num movimento normal, ele ainda está operando na ponta vendida, ele ainda não conseguiu então potencializar em toda a sua plenitude as decisões políticas que ocorreram no dia de ontem e também, por que não, eles estão aguardando também o resultado do segundo turno, né? Porque verdade é uma só. Tá tudo indefinido e a gente está trabalhando com expectativas, que é a cara do mercado financeiro, né? Trabalhar nas expectativas. Outro indicador que está querendo começar a melhorar aqui é o histograma do MACD, que hoje fez uma coluna ligeiramente menor que a coluna de sexta-feira, né? Que estava bem complicada a coisa, mas percebam, ainda indica pressão vendedora no Ibovespa. E aí, para fechar, o ABV está lateralizado, ou seja, se a gente for olhar a análise técnica do Ibovespa dolarizado em termos de gringo, de investidor estrangeiro, não mudou muito por enquanto. Agora, quando a gente olha para esse cara aqui, ó, Ibovespa em reais, na nossa opinião, pode haver sim, tem grandes chances de termos aí mais alguns upside. Na nossa opinião, 1,5%, 4,1% e 4,8% no curto prazo. Hoje, Ibovespa fechou em 116.136 pontos. Na nossa opinião, pode chegar facilmente em 117.800, 120.800 e 121.600. Só não sabemos que dia da semana e se de fato vai ocorrer nessa semana aqui ou progressivamente até chegarmos aí no segundo turno. Fato é que o candle que apareceu no gráfico diário hoje foi sensacional, rompeu máxima importante de 114.100 pontos, foi um pivô de rompimento de muitas máximas aqui, ó, pelo menos meia dúzia de máximas aqui, rompeu com tudo para cima e agora, na nossa opinião, tem robustas possibilidades, eu acho, de chegar em 117.800, 120.700 e 121.600 pontos no curto prazo, tá? Vamos dar uma olhada na análise técnica do Ibovespa? O que me chama a atenção aqui? Volume e média móvel aritmética de 20 períodos ascendente apontada para cima. Olha o volume de investimento que chegou no Ibovespa, nas ações listadas no Ibovespa no dia de hoje. É sensacional, foi recorde dos últimos meses e vou te falar, hein? Lá para trás, ó, desde o início do ano, imagino hoje, foi um recorde mesmo em termos de chegada de volume na Bolsa Brasileira. Aí, falando de estocástico de 14, né? Já saiu da região de sobrevenda e está subindo, começando a indicar pressão compradora. Idem o índice de força relativa, inflexão para cima. Se a gente for pensar em colocar aqui, ó, uma LTB aqui, ele rompeu, né? Isso aqui é muito positivo, tá? Momentum de 10 períodos ainda lateralizado e o OBV tá bem, eu acho, né? Ele subiu, tá descansando lateralmente, ainda não expressa aí todo o potencial que foi causado no dia de hoje pelo impacto de chegada de volume de investidores na Bolsa Brasileira, mas
Uma andorinha sozinha não faz verão, a gente espera que continue nessa toada aqui. Vou mostrar para vocês mais uma vez a toada que eu espero do Ibovespa, essa aqui, ó. Isso que tem que ficar para a gente no final desse vídeo aqui. Muito positivado a saída do Brasil desse embate do primeiro turno, indo para o segundo turno então, Ibovespa, meus amigos, surpreendeu indo com tudo para cima. Podia ter sido o inverso, não podia? Em função do resultado das eleições de ontem, o Ibovespa abrindo a menos 5,5%, já imaginaram? Quer dizer que o investidor já tomou a sua decisão e a bolsa tem tudo para ir para cima. Minha opinião. Será que vocês concordam comigo? Põe aí nos comentários o que vocês acham e respondam também a pergunta que eu fiz. Foi pelo Bolsonaro, foi pelo Lula ou foi pelo resultado em si, o fim de uma expectativa? Põe nos comentários, se inscreva no canal, permaneça conosco e põe aí a sua opinião que eu quero saber. Obrigado, até a próxima. Vamos que vamos, Bovespa, Ibovespa, Ibov.